Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o governador Caiado, que está aqui, e dizer que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece porque muitas ilações foram feitas aqui nessa CPI, tentando fazer ligações do movimento com o narcotráfico, com o tráfico de drogas, com crimes, com torturas. Quando a gente generaliza, a gente semeia a generalização, colhe os frutos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e ter respeito aqui. Mas eu queria, governador, o senhor contou uma história do MST aqui, se me permite, eu queria fazer uma correção. Eu sou do estado do Paraná. O MST nasceu no Paraná, em 1984, na cidade de Cascavel. Foi o primeiro encontro nacional. E sabe por que nasceu o MST em 1984? Por conta da barragem de Itaipu. Itaipu é uma grande obra da engenharia brasileira, já fui diretora lá. Mas Itaipu tirou muitos agricultores daquela região. E a maioria não foi indenizada, porque nós estávamos na ditadura militar, não tinham a quem recorrer, simplesmente essas famílias foram deixadas ao léu. Algumas conseguiram ir para a região norte do país, mas grande parte foi para as periferias das cidades. E isso aconteceu também com as usinas hidrelétricas do Rio Iguaçu. Nós temos muitas hidrelétricas lá. Então as famílias não eram indenizadas e saíram. E aí o MST nasceu, exatamente para organizar a retomada dessas terras, para lutar pela indenização, pelo direito de ter terra novamente. Eram pequenos agricultores. E claro que se juntaram outros, porque nós temos um outro fenômeno no nosso país. Qual é esse fenômeno? Que é a concentração de terra no Brasil. O senhor sabe que a concentração de terra no Brasil começa com as capitanias hereditárias, lá em 1530, onde a coroa distribuiu as terras brasileiras para serem colonizadas. Com o advento da independência, foram os ricos que ficaram com a maioria das terras, e não os pequenos. Aliás, quando os pequenos tinham terra, essas famílias ricas anexavam as pequenas terras. Foi daí que nasceu o nome engrilagem, porque essas pessoas tinham que comprovar a titularidade, fraudavam as escrituras, colocavam na gaveta e punham um grilo junto para que elas ficassem envelhecidas. Então, a história da concentração de terra no Brasil é uma história muito dura. Os pobres nunca tiveram vez e direito, e aqueles que tinham pequenas propriedades foram expulsos dela pela grilagem, pela anexação de terra pelos mais ricos que tinham condições de fazê-lo. Essa é a história fundiária do Brasil. No meu estado, o estado do Paraná, que o senhor citou, inclusive, sobre Londrina, em 1930, nós tínhamos mais de 6 milhões de hectares de terra em litígio. Aí, por volta de 40, de 60, 50, 60, meio milhão de hectares foram também grilados. Então, é um estado que teve muito problema fundiário. E aí, por isso, tem força o movimento dos trabalhadores sem terra. Agora, eu queria dizer para o senhor que esse movimento que vocês estão criminalizando tanto é responsável hoje pelo assentamento de mais de 450 mil famílias e assentamentos produtivos. Volto ao meu estado, para não falar dos outros. No Paraná, são 23 cooperativas do MST e 64 agroindústrias, de 100 produtos industrializados. Entre a linha de produção dos assentados e acampamentos estão leite, milho, arroz, feijão, ovos, hortifruti, erva mate, polpa de suco. Essas famílias empregam, essas cooperativas empregam muita gente. Nas cidades onde existe cooperativa do MST, o assentamento do MST, o comércio é pujante, circula o recurso, tem riqueza. Nas cidades onde a gente tem concentração de terra, que é o grande latifúndio, a gente vê mais pobreza, tem mais dificuldade de circulação, você não tem muitos trabalhadores. E eu não estou aqui falando do agronegócio, não, eu acho que ele é necessário, eu acho que a produção de grãos e de exportação é necessária para o Brasil, é importante. Aliás, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a agricultura exportadora foi muito beneficiada no governo do presidente Lula. É importante a gente lembrar aqui que a dívida que o senhor falou, que matava os produtores, cerca de 80 bilhões de reais, foi renegociada com o presidente Lula. Ele fez a renegociação junto ao Banco do Brasil e evitou a quebra de muitos e muitos proprietários e muitos produtores. Foi também o presidente Lula que abriu para o agroexportador novos mercados. Não se exportava para a China, não se exportava para a Ásia. Nosso maior parceiro comercial eram os americanos. Hoje a gente exporta toneladas e toneladas de grãos, que faz a riqueza, carne, enfim, para a China, para a Ásia. É um país que tem relações no capitalismo e que muitos dizem que é comunista, mas todo mundo gosta de exportar para a China. Também é importante dizer que os financiamentos aumentaram, e aumentaram muito. E vamos colocar aqui, a agricultura, ela é altamente subsidiada. É em outros países e é aqui no Brasil.
Esses dias eu fui numa palestra com o pessoal da Fiesp e o presidente da Fiesp disse o seguinte, ele disse, diz que o agro é tech, que o agro é pop. Bom, mas também o agro tem uma carga tributária de 5% do PIB. Se a indústria, que tem 30%, tivesse uma carga tributária de 5%, a indústria também seria tech, também seria pop. Então está aí, a gente coloca muito dinheiro público para a agricultura e para o agronegócio funcionar. Por isso que tem que dar retorno para o país mesmo, é importante. Agora, eu não vejo a contradição em coexistência do agronegócio, da agricultura familiar e dos assentamentos da reforma agrária. Não vejo isso. E a reforma agrária é necessária. E eu queria dizer ao senhor que a reforma agrária não é da teoria marxista, não. A reforma agrária é capitalista. Ela nasce com o advento da Revolução Francesa. Foi ali, quando o clero cai, quando o reinado cai, que a burguesia que trabalhava nos burgos, que eram os capitalistas de então, começaram a distribuição de terra. Alguns com mais concentração, outros com menos. Mas vários países da Europa já fizeram a reforma agrária. A Itália já fez, a França já fez, a Alemanha já fez. Esses países não são marxistas, não são socialistas, são capitalistas. O México já fez e nós estamos extremamente atrasados. E a reforma agrária feita nesse país, inclusive pelo governo Lula, com mais de 50 milhões de hectares de terra para assentamento, foi feita nos marcos legal, com indenização aos proprietários. E nós precisamos fazer, porque tem muita terra que é improdutiva, tem muita terra que precisa ser distribuída. É isso que vai garantir a riqueza do Brasil, é isso que vai garantir a prosperidade para o povo brasileiro. Não é possível poucos viverem com muito e muitos viverem com pouco. Aqui se fala da pobreza dos acampamentos. São pobres sim, sabe por quê? Porque é gente muito pobre que vai para lá para ter direito a conquistar um pedaço de terra. Talvez se tivesse um governo como o seu, em todos os lugares, que investe nos assentamentos, a gente teria outra sorte. Mas nós não tivemos. E nesse período que nós ficamos com o governo Bolsonaro, todos os investimentos para assentamentos foram retirados para acampamentos. Então a vida do povo é dura, não tem dinheiro para maquinário. Não são ricos, é gente pobre que precisa ter também, por nossa parte, um olhar para que possam ter o desenvolvimento que merecem. Eu acho que a gente tem que parar com o preconceito, ter cuidado aqui com o que a gente fala. Nós não estamos falando de bandidos. Quando vocês falam bandidos e criminosos aqui, vocês estão atingindo mais de 450 mil famílias que trabalham de sol a sol, sustentam os seus filhos e põem comida na mesa do povo trabalhador. E o MST é um movimento que proporcionou isso, porque se não tivesse um movimento organizado, dificilmente essas famílias teriam as condições para produzir que têm hoje e que dão muito resultado para a economia brasileira. É quem efetivamente, junto com os agricultores familiares, que põe comida na mesa do povo. Um exporta, traz divisas, outro põe comida na mesa. Ambos têm que ter, por parte do poder público, apoio. E já tem. Então, ambos têm que reverter em benefício da população. Por isso que eu acho que a gente tem que, aqui, atentar para que tenha essa convivência. E nós não podemos partir do pressuposto que a criminalização do MST vai acontecer. Porque eu tenho dito, o relatório aqui está pronto. Então se faz tudo isso para que tenha um relatório criminalizando. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Obrigado. O senhor tem